Olá pessoal, sou o professor Júnior do Seminário Cristã. A nossa matéria hoje é Ministério e vou para o capítulo 7 do seu material impresso aí, tá? Quais são os requisitos básicos para o exercício ministerial? Então tem algumas condições básicas que precisam ser preenchidas, precisam ser observadas, né, por aquele que almeja o ministério. E não basta os conhecimentos intelectuais, os dons naturais e etc, né? Às vezes a pessoa acha que com a habilidade natural, o intelecto dele, ele vai conseguir desempenhar, mas para se qualificar para o ministério, né, precisa observar mais algumas coisas. E essas coisas que eu falei, de dons naturais, de intelectuais, etc., são secundárias, são úteis também, mas são secundárias, tá? E são relativas também, né? O ministério é um dom, não é um cargo, né? É um dom de Deus, tá? É, um cargo ministerial, né? Como ser presidente de diretoria da igreja, né? Que é sufragado, que é votado, que é escolhido de alguma forma, ele é temporário, né? Ao passo que o dom ministerial, não, ele é concedido por Deus e ele é permanente, tá? Isso pode ser visto em Efésios capítulo 3, verso 7 e no capítulo 4, versículo 1, tá? Então, vamos ver então, para a gente ver os requisitos, o que o ministério não é, né? Não o que ele é, mas o que ele não é. Primeiro, ele não é uma profissão, porque um advogado, ele pode ser advogado mesmo sem ter vocação para a advocacia. Se ele estudar, dedicar, tudo, ele consegue ser um advogado sem ter aquela vocação, né, inata nele, né? Mas um obreiro sem a vocação divina, né, sem chamado, né, sem um chamamento de Deus para o trabalho, é um desastre em todos os sentidos, tá? O que um obreiro faz, né, o que faz, aliás, um obreiro ser uma pessoa autêntica, uma pessoa sincero, né, no seu trabalho, no seu desempenho ministerial, é a chamada divina, tá? E que é recebida, né, de Deus, diretamente de Deus, tá? Bom, o preparo, a cultura do obreiro, né, o seu intelecto, as suas habilidades naturais, vem em segundo lugar em relação à chamada divina, tá? Então, essas duas coisas têm que ser observadas aí, tá? Então, não é uma profissão. Também não é um emprego, né? Vejamos o caso do levita, né, de Juízes, capítulo 17, é um caso emblemático, né, onde ele adotou o ministério, né, dele, sacerdotal, como um emprego. Ele foi assalariado ali, né, e foi um desastre, tá? O ministério não é hereditário, tá? Não é transferível, né? No nosso caso, porque lá no Velho Testamento era, né, hereditário, mas no nosso caso, na Nova Aliança, não, tá? Por exemplo, se um pai nota que seu filho tem a vocação para o ministério, ele deve ter a necessidade, a prudência, né, de esperar até Deus mostrar a mesma coisa aos outros servos, né, e a confirmação de Deus aí, tá? Bom, então não é um emprego também, tá? Então, quais são as qualidades de um ministro, né? Primeiro, ele tem que ser convertido, né? Um ministro, ele vai ministrar para as outras pessoas, ele vai guiar as outras pessoas, ele vai dar o norte, ele vai dar a luz do caminho para as pessoas. Então, requer que ele tenha conversão, né? Então, como homem de Deus, como chamado para o ministério, a sua vida deve ser de intimidade com a palavra de Deus e com a oração, né, para que ele possa também transmitir isso aos outros. Eu sempre digo que a gente não se comunica só com palavras, a gente se comunica com gestos, né, com o testemunho da gente, com a vida da gente, de várias maneiras. Então, para a pessoa ser um ministro de Deus, ele tem que ser condizente com esse dom que Deus concedeu para ele, porque senão vai ser incompatível e não vai lograr êxito no seu trabalho, tá? Nenhum homem estará apto realmente para o exercício ministerial se ele não for convertido, tá?
E por algumas razões, né, ele tem que ser, né? Só um convertido compreende a vontade de Deus para aquelas pessoas que ele vai ministrar, né? Porque é algo espiritual, é algo, né, que vem da conversão mesmo, né? Só o convertido vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar as almas, né? Porque se não tiver amor pelas almas, não se chega a elas também, tá? Eu estou na página 59 do seu material impresso, tá? Só o convertido estará disposto a sofrer pelo ministério, tá? Só ele, né, pode satisfazer as exigências aí daquela listinha de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 7, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí na Bíblia, tá? Vou pulando esses textos bíblicos, mas é por causa do nosso tempo aqui no vídeo, tá? Você vai lá e confere, tá? Para dar aquela sustentação no aprendizado. São 15 considerações imprescindíveis que envolvem questões morais, né? Éticas, questões familiares, domésticas, né? Que para desempenhar qualquer que não precisa para desempenhar qualquer outra atividade aqui, mas que precisa para o ministério, tá? A pessoa tem que ser um exemplo de dignidade, né? Humanamente falando, uma igreja será o que o seu obreiro for, né? O Paulo fala ser exemplo dos fiéis, né? Fala para o obreiro, para o dirigente ser exemplo dos fiéis, tá? Tal obreiro, tal é a igreja. Então, a forma que o obreiro se porta também, os seus membros vão fazer o mesmo, tá? Não existe igreja ruim. Existem obreiros ruins, né, que conduzem as suas igrejas de modo impróprio, de modo omisso, de modo desleixado, né? Então, isso é que existe, tá? A igreja não, a igreja é a noiva de Cristo, tá? Quando vemos uma igreja inculta, falta de cultura, geralmente é o resultado da ação de obreiros despreparados, imaturos, sem liderança espiritual que não zela por ela, tá? Não existe igreja difícil, né? Existe obreiro difícil, enigmático, isolado, esquisito, né? Que suscita dificuldades para as igrejas, né? Ou para a igreja, tá? Outro requisito importante que o obreiro tem que ter, ele tem que ser verdadeiro, tá? Diante de Deus e diante dos homens, ele deve ser sempre encontrado como uma pessoa reto, justo e verdadeiro. Isso tem que ser o testemunho dele, né? Tem que ser a vida dele. Porque o principal trabalho do obreiro é proclamar aos perdidos. Então, os perdidos estão esperando alguém que possa, né, em quem possa confiar, né? Porque só o conhecimento de Deus, né, só a palavra de Deus que liberta o homem. E para levar essa palavra tem que ser pessoas que se enquadrem nisso, né? Então, o obreiro vai precisar falar a verdade, amar a verdade, viver a verdade, porque ele é um representante dessa verdade, tá? Então, ele não tem outra saída a não ser ele ser o homem de Deus, o verdadeiro, aquele que combate, tá? Porque ele vai combater o pai da mentira, tá? Então, o diabo. E a única arma capaz de derrotar o pai da mentira é a verdade. Só a verdade liberta, tá? Então, o ministério da palavra, que é excelente em sua essência, né? Já é uma coisa de excelência por si só, tem algumas exigências, né? Requer que cada um de nós se ache fiel, a Bíblia fala disso, né? Requer que cada um de nós, obreiros, tenhamos um profundo, crescente conhecimento da palavra de Deus, tá? E do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Ele requer de nós também uma vida de santidade, né? Uma vida de compromisso com o mundo, né? Uma vida de licenciosidade com o mundo, né? Isso fere o ministério daquele verdadeiro homem de Deus, daquele que tem compromisso com a verdade, que vai combater a mentira, tá? Então exige de nós uma integridade, né? Exige de nós, porque Deus é íntegro, Deus é santo e ele exige dos seus adoradores essa santidade também, tá? E por último, né? O ministério pastoral requer relacionamentos saudáveis, tá? Primeiro com Deus, depois com a família,
depois com as ovelhas, com os seus, né, correligionários, com as pessoas de um modo geral do mundo, porque a excelência dos nossos relacionamentos glorifica o nome do Senhor e decisivamente esse testemunho contribui para a eficácia do nosso ministério pastoral. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.